Olá a todos, né? Na verdade, nessa conversa aqui a gente vai dar uma esclarecida de algumas dúvidas ou perguntas que acabaram chegando, né? Então, primeiramente, assim, dentro do contexto que a gente está vivenciando hoje em dia e entender também até alguns significados, assim, vamos começar com a questão do Guaíba, né? O tão conhecido Lago Guaíba, que, né, neste último mês, assim, recebeu, né, uma importância maior no sentido, né, de entenderem, né, por causa das cheias, da enchente, da inundação, principalmente na capital, né, do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Primeiramente, para entender um pouco o que é o Guaíba, né, ele tem esse significado aqui, eu vou pegar um pouco das anotações aqui, porque ele vem da língua indígena, né, significa um lugar onde o rio se alarga, né, até então o que forma Guaíba, né, então o Guá ali significa grande, a letra I, já falei em outros momentos, até vai aparecer um videozinho aí que eu estava falando do Arroio Jacaraí, né, o Arroio Dilúvio, né, o Jacaraí, né, o I ali é o Rio do Jacaré, o arroio, a água, o lago do Jacaré, né, então o I ele tem esse sentido de rio, lago, né, então Guá, grande, I, né, de rio, lago, e o Ba, que é lugar. Então, esse é o lugar, né, onde o rio ou lago fica grande. Então, isso aí é a questão do Guaíba. E muitas pessoas perguntaram, porque viram aquelas imagens, né? Até uma vou compartilhar com vocês aí, que é essas imagens são da NASA, né? São imagens até feitas pela Estação Espacial, né? Então, vocês podem ver que a gente vê esse sedimento. Naturalmente, assim, as águas do Guaíba, eles têm essa tonalidade mais marrom, né? Então, e acontece às vezes alguns fenômenos inversos, quando, ao contrário, né, do excesso de chuvas, quando a gente está numa época de estiagem, assim, então o que acontece, né? Tu tem uma baixa do lago e tu tem maior penetração da incidência de luz solar, que permite, né, aflorar mais as algas. Então a gente já teve épocas que o Guaíba ele já estava com um tom mais esverdeado. Claro que tem outras consequências, que muda também a cor, além da cor, muda também o gosto, né? Mesmo através do tratamento de água, a gente sente o gosto dessa questão das algas. No caso, assim, o Guaíba tem essa tonalidade marrom, e até vou trazer aqui para esclarecer um pouco melhor isso, até para entender um pouco essa imagem, né, que a gente vai ver que essa mancha também ela vai se deslocando em direção à Laguna dos Patos ali. Mas o que acontece? Tu tem um transporte de solo, né, das partes altas, né, porque tem que lembrar que Porto Alegre está dentro de uma depressão central, né, então o rio vem, né, os diversos rios, né, que vão invocar ali no delta do Jacuí, na verdade eles vão trazendo esses solos, né, então aqui eu vou trazer assim, argila, areia, silt, que a gente vê muito agora quando abaixa das águas, né, aquele lodo meio argiloso, são isso aí, são os fragmentos, né, do solo, que vem vindo, né, de arrasto, né. Então isso, só para ter uma noção, assim, ó, em condições normais, na bacia hídrica aqui, a gente tem assim um transporte em média diária de 3.000 toneladas de sedimentos para a Laguna dos Patos ali. Isso em condições normais, assim. Agora, mais enchente, esse excesso de chuvas que a gente teve no mês, assim, foram mais de 10.000 toneladas, né? Fez aquela pluma de sedimentos ali. Claro que essa pluma de sedimentos traz impactos ambientais significativos, mas o que acontece, assim, de uma forma geral? Tem, né, 3 vezes mais sedimentos do que normalmente chega até aqui. Então, por isso que a gente, agora, ao baixar das águas, e o pessoal está no sistema de limpeza na própria, né, Porto Alegre aqui, mercado público, as ruas em torno ali, aquele lodo ali, é isso aí, são argilas assim. Só que aí um primeiro momento de perguntas que chegou, tá? Depois a gente vai chegar num outro processo também dessas águas que invadiram, digamos assim, né, as ruas da capital. Até porque a gente sabe que essa cheia do Guaíba, ela ocupou lugares que compreendia né, onde foi aterrado Porto Alegre, né, foi ampliada a cidade de Porto Alegre. Então, o lago ali ele ocupou a sua margem alta, né?
e que a gente está, né, o crescimento da população acaba se tornando bairros, né, principalmente bairros mais impactados, como Sarandi, a questão da Voluntários, Quarto Distrito, aquela região ali teve maior impacto, rodoviária, e o centro de Porto Alegre, naquela região, a Praia de Belas, são regiões que foram aterradas, então, a gente avançou sobre o lago, e o lago agora avançou com as suas águas sobre essa parte. Então, só para a gente entender, tem que se falar muito em ondas de doenças, ou 3 ondas de doenças. O objetivo aqui é dar uma explicada, uma falada, até para a gente se preparar, porque o que são essas ondas de doença? Pós-enchente, né, ou durante até a própria enchente, a própria inundação, a gente vai ter o surgimento de algumas doenças aqui, até aí eles classificarem em primeira, segunda, terceira onda. Fica mais bacana de entender, né, se a gente dividir isso, principalmente nós, professores, vamos trabalhar isso com nossos estudantes em sala de aula, entender essa divisão de ondas e se preparar de uma forma adequada, né? E a primeira onda está vinculada ao contato com a água, né? No momento ali que houve evacuação, né, e até durante o período que o pessoal estava fazendo salvamento, né, das pessoas, de animais, de uma forma geral, estava tendo contato com aquela água, mas só tem que levar em consideração que não é somente a água dos rios e do próprio Lago Guaíba, ali tu tem um colapso do sistema de esgoto, né? Esse colapso aí, tudo aquilo que está no esgoto, né, está diluído naquela água ali, né, que ocupou os espaços da cidade. E também a gente tem a questão de morte de animais, né, animais ou plantas também, decomposição. Tudo isso vai contribuir para uma primeira onda que vem muito caracterizada por doenças de pele. Então, assim, primeiramente a gente vai ter um aumento considerável dos casos, né, de doenças de pele, um aumento significativo de diarreias, gastroenterites, até mesmo de cólera. Então, são situações dessa primeira onda. Além, né, tem que ter assim, as pessoas se molharam, né, aqui teve na sequência queda de temperatura, né, o próprio estresse de toda a situação, baixo sistema imunológico e, né, muitos casos de doenças respiratórias, especialmente da pneumonia, que é uma bactéria lá, aproveita que o sistema imunológico está baixo, então surge esses primeiros casos dessas doenças respiratórias. Então, essas são as que vão, né, surgir nessa primeira onda, assim, durante a própria inundação, né, e nesse processo que a gente está acompanhando o dia a dia, a baixa das águas aqui, né. Então, isso é a primeira onda. A segunda onda, que é aquela questão mais perigosa, assim, em termos, né, de doenças, que são doenças que, né, que tem uma alta letalidade. Então a gente está falando de leptospirose. Leptospirose, no caso aqui, ela é transmitida de uma forma tão geral por mamíferos, né? A gente leva mais em consideração a questão de mamíferos urbanos, que são os ratos, que tem muitos, né? Mas a doença está presente na urina de, né, mamíferos de uma forma geral. E o que acontece? Até agora, né, estou fazendo esse vídeo é em publicação, já houve 2 casos de óbito no Rio Grande do Sul em decorrência da doença e, consequentemente, né, que vem essa questão de enchentes aí. E ela tem um período, infelizmente se tende a aumentar, porque assim, a incubação dela fica de 7 a 14 dias, né, então a gente está nesse período ainda, então novos casos vão surgir, né, mas o que acontece? Então a gente tem leptospirose, tem questão do tétano, por isso a importância da vacinação com questão do tétano, então a gente trabalhar também essas doenças bacterianas com os alunos, e uma, né, viral que está acontecendo muito também, porque é com águas contaminadas, principalmente águas contaminadas pelo esgoto, que a nossa situação é essa, a água que chegou às ruas, que inundou as casas das pessoas, moradia das pessoas, inundou comércio e tudo, são águas, né, de um sistema de esgoto que colapsou, né? Além de tudo, aquela questão que já existe no próprio Guaíba. Então, e essa questão aí da hepatite A entra, né, nessa segunda onda aí. Por fim, a gente tem uma terceira onda, né, que a gente já vinha vivenciando isso aí, né, mas existe uma tendência de aumentar, né, uma onda de doenças por vetores, e aqui eu quero salientar de uma forma mais geral somente a questão do surgimento de novos casos de dengue, né, então vai aumentar o número, né, de situações de dengue, né, principalmente se caso a temperatura voltar a elevar, fica mais propício. Se a temperatura baixar,
ou, né, o mosquito transmissor diminui também e, consequentemente, diminui a questão da doença. Claro que agora a gente tem muita situação em Porto Alegre que muitas pessoas foram levadas para esses abrigos e muitas vão, né, teve desalojados, desabrigados, e muitas dessas pessoas que ficaram desabrigadas, assim, não vão retornar diretamente, né, se baixar as águas para as suas residências, então vão ficar nesses abrigos que estão sendo montados. Então tem um grupo de pessoas muito próximo, a gente vai ter um aumento de doenças respiratórias, pode ser um simples resfriado, mas questões de gripe e até mesmo surgimento de casos maiores de própria Covid. Então, só para a gente entender esses 3 ondas, né, que acontece aí, que vai surgir em decorrência desse fenômeno das enchentes aqui, da inundação. Então, isso aí é interessante a gente começar a desenvolver essa percepção, se preparar e conversar a respeito disso com os alunos, né, com nossos estudantes nas escolas, nesse retorno às atividades letivas, de uma forma geral. Certo, pessoal? Então, é um próximo momento em que a gente venha conversar mais sobre, digamos, de uma forma geral, o que acontece pós-eventos climáticos extremos, no caso, né, dessas enchentes, né, que dessa vez ela superou marcas históricas, né, principalmente aqui em Porto Alegre, né, e de uma forma geral atingiu muito, né, o estado do Rio Grande do Sul, né, nos seus diversos municípios aqui. A gente teve mais de 90% dos municípios atingidos, né, um significativo de escolas atingidas, então a gente está nesse processo de retorno. Essa semana as escolas estaduais retornam, né, algumas já retornaram no início das semanas, a rede privada também tem seu retorno, mas ainda a gente está no nível do Guaíba acima da sua cota de inundação, que é 3 metros. Lembrando que a gente tem também outro bairro de Porto Alegre, que é a região do Arquipélago, que sua cota de inundação é 2 metros, né? Então a gente vai entendendo essas questões e até um próximo momento de conversa.